Este é mais um momento para explicação da palavra de Deus. O texto base para a nossa reflexão está no Evangelho de João, capítulo 18. O texto base para a nossa reflexão: o reino de Jesus não é deste mundo. Jesus ele tinha efetuado uma oração sacerdotal, a oração mais extensa de Jesus na Bíblia. Jesus, naquele momento, orou por ele mesmo. Ele sabia, como natureza humana, o que ele ia passar, o sofrimento que ele passaria. Orou também pelos apóstolos que dariam continuidade ao seu ministério. E também eles iam sofrer muito perseguição dos judeus e dos romanos, que iam surgir muitos anticristos contra o povo de Deus. Jesus ora também por mim e por você. Porque Jesus ora por aqueles que iam crer em Jesus, porque a palavra de Deus ia ser pregada e o Espírito Santo que ele enviou, ele vai nos convencer do pecado e nós íamos nos arrepender e ter fé e crer em Jesus. E ele orou por nós naquele momento. Mas depois de tudo isso, Jesus ele passa para o outro lado do Vale do Cedrum, que é um vale que fica ali próximo de Jerusalém. E ele vai para o Getsemane. E Judas conhecia bem aquele local, porque Judas tinha estado muitas vezes com Jesus ali. E Judas, o traidor, é o local que ele escolheu para entregar Jesus. E Judas traiu Jesus com os principais sacerdotes e fariseus. E ele foi com um deles, com muitos deles e alguns guardas, com lanternas, tochas e armas, prender Jesus. Não havia necessidade disso, porque Jesus ele não ia esboçar nenhuma reação. Mas o fato é que Jesus sabia de todas as coisas, porque ele tinha natureza divina. Quando Jesus viu aquela multidão, aqueles soldados, fariseus, guardas, com lanterna, tochas e armas, Jesus pergunta: a quem buscais? Então Jesus, ele diz a Jesus o Nazareno. Então Jesus lhe diz: sou eu. E Judas o traidor estava também com eles, no meio deles. Quando, pois, Jesus lhe disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Impressionante, né? A voz de Jesus, eles tremeram com certeza. O poder de Jesus. E de novo, quando Jesus lhe perguntou: a quem buscais? Responderam: a Jesus o Nazareno. Então Jesus lhe disse: já vos declarei que sou eu, é a mim, pois que buscais, deixais ir estes, para se cumprir a palavra que dissera: não perdi nenhum dos que me disse. Pedro, naquele momento, puxa a espada e ele corta a orelha de um deles lá. E Jesus, ele manda ele colocar a espada na sua bainha: não bebereis porventura o cálice que o Pai me deu. Jesus não queria violência. Jesus queria paz. Jesus tinha um objetivo aqui neste mundo. Ele veio resolver o problema do pecado da humanidade. Mas Jesus ele vai perante Anás. Manietaram-no, ou seja, amarraram Jesus, suas mãos presas amarradas. Tudo sem necessidade nenhuma. Jesus não oferecia nenhum perigo. E com a escolta, o comandante, os guardas judeus prenderam Jesus e amarraram as suas mãos presas e o conduziram até Anás. Anás não era, na época, sumo sacerdote. Já tinha sido sumo sacerdote, mas tinha sido deposto. Mas ele é um homem muito influente. Por quê? Porque 5 dos seus filhos tinham sido sumo sacerdote após ele. Tinham sucedido ele.
E naquele momento agora era o seu genro, Caifás. Mas Caifás tinha dito, tinha declarado, ser conveniente morrer um homem pelo povo. O que Caifás quis dizer com isso? Quis dizer que Jesus era uma ameaça para todos eles. Porque o que Jesus era um revolucionário, e a cada vez mais crescia o número de adeptos com relação a Jesus. Então havia um risco muito grande de uma revolução e eles perderam aquele posto. Eles não estavam preocupados, eles não entendiam a salvação e a vida eterna. O fato de ser um judeu descendente de Abraão era o suficiente. Mas o fato é que eles entendiam que eles podiam ter uma destruição do templo, do próprio sinédrio. Eles perderam aquele privilégio que eles detinham e junto ao governador, o poder político que eles detinham. Mas o fato é que quando eles entram para ser interrogado por Anás, para ser interrogado, Pedro segue eles. E no pátio ele fica fora e uma pessoa pergunta: tu és um daqueles que estava com ele? Pedro nega Jesus. Mas lá fora tinha muito frio, fizeram uma fogueira. E os guardas estavam ali acendendo um braseiro por causa do frio. E aquentavam-se. Pedro estava no meio deles, também Pedro era muito frio. E eles perguntam se Pedro era um deles, ele também nega mais uma vez Jesus. Mas Anás agora interroga Jesus. Então ele, considerado um sumo sacerdote, mas na realidade não era, né, de direito, e acerca da doutrina de Jesus e dos seus apóstolos. E Jesus declarou: eu tenho falado francamente ao mundo e ensinei continuamente, tanto em sinagoga como em templos. Todos os judeus se reúnem e nada eu disse em oculto, tudo eu falei, tudo visível. Por que me interrogas? E aos que ouviram o que eu falei, bem sabes o que eu disse. Mas, dizendo isto, um dos guardas entendeu que ele ofendeu o sumo sacerdote e esbofetou Jesus. Mas Jesus, ele falou aquilo, ele falou: falei mal, dá testemunho do mal, mas falei de bem porque me feres. Jesus está dizendo que não tem nenhuma testemunha contra Jesus e ele não fez nenhuma ameaça. E pela lei judaica, ele não podia ser interrogado daquela maneira. Mas, de novo, Simão está nesse momento e eles perguntam: você é aquele que, quando fomos prender Jesus, você decapitou a orelha daquele servo? E ele, mais uma vez, nega de estar com Jesus. E ele lembra que Jesus tinha dito que antes que o galo canta, me negarás 3 vezes. E quando ele nega pela 3ª vez, o galo canta. Mas aí eles levam Jesus perante Pilatos. E levam até o pretório, que era a residência do procurador. Na realidade, Pilatos, a residência dele era na Cesareia romana. Mas ele tinha uma residência em Jerusalém. Na época das festas, Pilatos vinha para Jerusalém. Mas tem 3 aspectos da ida de Jesus até Pilatos. Jesus, ele tinha uma condenação por comer com pecadores, do ponto de vista social, do ponto de vista religioso. O que encontraram com Jesus é que Jesus blasfemou contra Deus, porque Jesus perdoava pecados, e a lei dizia que só quem podia perdoar pecado era Deus, e eles não encontraram Jesus como Deus. O terceiro aspecto é que era do aspecto político. Esse era o mais importante para eles, que condenariam Jesus à morte. Porque eles diziam para Pilatos que Jesus
ele incitava o povo a não pagar os impostos a César. Também se declarava rei. Mas vão até Pilatos, e Pilatos interroga Jesus. E ele pergunta, tu és o rei dos judeus? E Jesus respondeu, vem de ti mesmo essa pergunta, ou disseram outros até a meu respeito? E Pilatos diz, porventura eu sou judeu? A tua própria gente, os principais sacerdotes aqui te entregam a mim, que fizeste? Jesus dá uma resposta contundente. O meu reino não é deste mundo. Jesus não vai reinar na terra. O reino de Jesus não era terreno. O seu reino é celestial. Jesus reina lá do céu. Não há nenhum motivo de Jesus voltar pela segunda vez para reinar 1000 anos na terra. Essa declaração de Jesus, ela nos diz claramente que Jesus vai voltar pela segunda vez, mas não vem para reinar 1000 anos na terra em Jerusalém. Não há fundamentação bíblica para isso. Essa resposta de Jesus aqui nos traz essa informação clara, que o seu reino não é terreno, o seu reino é espiritual. Mas ele diz, se meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos, logo tu és rei? Respondeu Jesus, tu dizes que eu sou rei. Eu para isto nasci, e para isto eu vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Mas Pilatos pergunta para ele o que é a verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. O que é a verdade? Pergunta Pilatos. Tenho dito e voltou aos judeus e lhe disse, eu não acho nele crime algum. Porque Pilatos entende que Jesus dizer que era rei, Jesus era mais um daqueles fanáticos que já tinha aparecido ali, que já tinham dito que era rei também, então não havia nenhum problema com relação a isso, e condenar Jesus por aquilo. Mas gritaram todos, né? Havia um costume de soltar um prisioneiro naquela época, e por ocasião da Páscoa, queres que eu solte o rei dos judeus? Então era uma alternativa que se daria para livrar Jesus. Então todos gritaram novamente, não, solta Barrabás e crucifica Jesus. Então Pilatos lava as mãos e condena Jesus. É evidente que Pilatos ele foi uma pessoa que ele podia, com os poderes que ele tinha, livrar Jesus. Mas nós sabemos que tinha um plano de salvação. Jesus tinha que ir para a cruz, porque a glorificação de Jesus foi a cruz. Foi lá onde ele morreu, no nosso lugar, para trazer a graça salvadora como fundamento da salvação, nos trazer vida eterna. É isso que esse capítulo nos fala. Que Deus continue nos abençoando.